Já dizia Gandhi, primeiro ignoram-te, depois riem-se de ti, depois atacam-te e depois vendes. Meus amigos, eu acho que nós estamos a assistir a exatamente este processo. Todo este processo. Primeiro, ninguém ligava às criptomoedas. Depois, isso o pessoal ria-se e dizia, as criptomoedas, opa, isso é só treta, não sei o quê. Depois, esta é a fase onde nós estamos neste momento, estão claramente a atacar o setor das criptomoedas. E porquê é que isto está a acontecer? É muito simples. É uma tecnologia disruptiva. É algo que veio abanar os fundamentos do mundo moderno a nível financeiro e económico. É claramente uma ameaça ao status quo do setor financeiro e económico, às moedas fiduciárias, portanto, a toda a economia global e, obviamente, que isto traz alguma agitação e alguma relutância. Portanto, é perfeitamente normal aquilo que nós estamos a assistir. Vejo algumas pessoas, até outros influencers, um bocadinho assustados e preocupados com o que está a acontecer. Eu sinceramente acho que é apenas um processo natural. Eu sempre disse que ia haver uma fusão entre estes dois mundos, entre o mundo real, chamamos-lhe assim, e o mundo cripto. Para mim é muito tranquilo aquilo que está a acontecer, sinceramente. Mesmo que o preço caia e nós tenhamos um evento Black Swan, eu acho que é apenas as dores de crescimento que estão aqui a surgir e, portanto, não vejo isto com enorme preocupação ou que acha que isto seja o fim do mundo das criptomoedas. Já disse mais que uma vez e subscrevo novamente, até que isto não é uma fase boa para falar sobre isto. Eu acho que nós já passámos o ponto no retorno, não vai haver volta atrás, criptomoedas vão ficar, Bitcoin vai ficar, Ethereum vai ficar e muitas outras altcoins também vão ficar. Agora é evidente que estamos a assistir a um ataque coordenado, mas, meus amigos, o mundo não é apenas os Estados Unidos. Portanto, vamos falar sobre isto e muito mais no episódio 2, vai valer muito a pena. Sejam bem-vindos ao Alex Crypto. Então, foi um fim de semana animado, não é? Tivemos ali um crash valente ali nas altcoins. Mas estava eu, passa mais ou menos há uma semana atrás a falar que a falta de volatilidade, que isto era tudo muito chato e não sei o quê. E tivemos uma semana que foi das mais animadas de sempre no mundo das criptomoedas. Portanto, pelo menos animação temos, certo, pessoal? Espírito positivo, mais uma vez digo, tranquilidade. Eu acho que isto são apenas fases e faz parte. Eu não disse isto na intro, mas vou dizer agora. Mt. Gox era na altura como se fosse a Binance e vezes 2, ok? Portanto, não havia grandes alternativas para comprar cripto. Havia o OTC, pronto, que o pessoal comprava por aí, o peer-to-peer, mas não havia grandes plataformas para o pessoal comprar criptomoedas. E Mt. Gox foi ao charco, ok? Mt. Gox ruiu. E não é por causa disso que o mundo acabou e que as criptomoedas acabaram. Evidentemente que houve muitas pessoas lesadas e isso ninguém quer, ninguém gosta, mas obviamente que é uma lição para todos. Nessa altura foi uma lição para todos, para não manterem os vossos ativos em plataformas centralizadas, nomeadamente aquilo que vocês utilizam para o longo prazo. Portanto, vamos falar sobre o que é que aconteceu. Portanto, isto é na sequência de uma série de reações que surgiram depois da SEC ter dito que uma série de ativos eram considerados securities. Portanto, a Coinbase vai lutar, a Binance vai lutar, obviamente são os grandes players e são sinceramente os melhores representantes que nós temos para lutar contra a SEC, porque têm muito dinheiro. Agora os outros, os mais pequeninos, apesar de Etor por acaso não é muito pequenina, mas muitas outras plataformas não estão envolvidas nesta luta e pensaram pelos, mas para que é que eu vou me estar aqui a chatear, para que é que eu vou estar aqui a gastar balúrdios em advogados, em processo e tudo mais? Mais vale se calhar apenas retirar estas moedas, ou pelo menos suspender as transações destas moedas. Portanto, é exatamente isso que aconteceu e por causa disso é que nós tivemos um crash muito grande nas altcoins. Portanto, a eToro suspendeu compras de Algorand, Mana, Matic e Dash para clientes americanos. A empresa disse que continua a apoiar o setor das criptomoedas e sugeriu que a mudança foi puramente para evitar qualquer potencial incumprimento regulatório e não terem problemas. Portanto, foi exatamente isso que aconteceu com a eToro. Também a Binance, a própria Binance, atenção, Binance geral, Binance global, removeu 10 pares de negociação com o token BNB. Como vocês podem ver aqui a sublinhar, também são consequências daquilo que aconteceu com a SEC. Também podemos ver que a Robinhood excluiu 3 tokens que foram considerados como valores mobiliários no processo da SEC contra a Coinbase e a Binance e levou uma queda de negociação de cerca de 68%
para cerca de 2,1 bilhões de dólares. Portanto, são tudo as dores e as ondas de choque daquilo que aconteceu da notícia com a SEC. Crypto.com também vai encerrar os seus serviços para os utilizadores nos Estados Unidos, ou seja, todas as fontes de liquidez. Primeiro foram os bancos e agora temos uma série de plataformas nos Estados Unidos que estão simplesmente a afastar-se de uma série de moedas. E isto obviamente que traz consequências. O que é que o pessoal fez nos Estados Unidos? Despacha, vende, leva a liquidação de pessoal que está alavancado, tem um efeito de bola de neve, acelera a queda do preço, e foi exatamente isso que aconteceu no sábado. No último episódio eu tinha-vos dito que a Binance US provavelmente tinha chegado ao fim. Começam agora a surgir algumas notícias que apontam exatamente para esse fenómeno, e a SEC, também convém lembrar que a SEC processou, não foi só a Binance US, a SEC processou a Binance e obviamente o CZ, como vocês já sabiam. E está aqui o tweet para não nos esquecermos que a Binance Holding Ltd foi a que foi processada, e esta Binance Holding detém obviamente a Binance Global. Agora, até que ponto é que isto vai ter um impacto na Binance Global? Ainda não sabemos. Eu acho que não vai ter o mesmo impacto que tem a Binance US, por motivos óbvios, porque a Binance Global não está sediada nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, reparem aquilo que eu estava a dizer sobre a Binance US. Houve uma queda neste momento de 78% ao nível do market depth. Isto basicamente é os market makers, a liquidez da plataforma. Portanto, nós podemos ver quando foi o processo conhecido, o processo à Binance, nós estávamos aqui neste conto, houve uma ligeira queda, mas depois quando foi impedido, digamos assim, os depósitos em dólares, portanto as pontes de liquidez foram terminadas com a Binance US, claramente houve uma redução brutal de liquidez, que já vai em cerca de 80%. Vai ser muito difícil a Binance US superar isto. Eu acho que ela sinceramente terminou a sua vida. E isto está a ter consequências também na Binance Global. Reparem, já houve uma redução do market depth em 6,93% e da Coinbase já vai em 16,03%. Se estas plataformas estão em risco, não acho que estejam em risco, pelo menos até a ordem de tribunal em dizer que elas têm que fechar ou que as coisas acabaram. Não me parece que de todo que haja algum risco para estas plataformas, porque são mesmo muito grandes e têm muita liquidez. Binance, após processo regulador, agora vem acusação criminal, diz um ex-membro da SEC. John Reed Stark, especialista em segurança cibernética e ex-funcionário então da SEC, alertou que o Departamento de Justiça pode apresentar uma acusação criminal contra a Binance, uma das maiores plataformas do mundo. E isto é um problema, pode ser um problema principalmente para o CZ, porque há uma diferença entre um processo civil e um processo criminal. O processo civil, a coisa normalmente resolve-se com uma multa e fica resolvido e segue em frente. Um processo criminal é diferente, meus amigos. O processo criminal pode dar mesmo a prisão, pode dar mesmo ao fim da própria Binance, e isto tem outras consequências. Portanto, são as alegações que aqui estão feitas, que a Binance misturou fundos de clientes, os enviou secretamente para uma empresa separada, permitindo que o CZ lucrasse bilhões de dólares. São alegações que também foram feitas contra a FTX, e nós já sabemos o que aconteceu à FTX e ao Sr. Sam. Portanto, vamos continuar a acompanhar, mas revela há aqui alguma preocupação com esta acusação que está a ser feita. Mercado em chamas, 920 mil BNB tokens podem ser liquidados se o indicador atingir um nível-chave. Portanto, a empresa de segurança PeckShield publicou num Twitter que uma quantia significativa de Binance Coin, BNB, pode ser liquidada caso o preço da moeda caia substancialmente. De acordo com o PeckShield, uma queda superior a 20% da BNB pode resultar na liquidação de cerca de 920 mil BNB, o que equivale aproximadamente a 204 milhões de dólares. A medida teria o propósito de atenuar os efeitos do exploit do protocolo Venus da Binance, ocorrido no outono do ano passado, e de evitar um default no protocolo, um déficit no protocolo. A empresa de segurança alega que o hacker responsável pela exploração do protocolo depositou os 920 mil BNBs no Venus, e caso o preço da BNB caia para os 220 dólares por moeda, eles assumirão essa posição. Portanto, o risco está mais ou menos aqui nesta zona. E onde é que está o preço? O preço foi mais ou menos ali à zona dos 220 dólares. Para já não aconteceu nada de mais, mas isto é preocupante. E agora já nem ligo à notícia anterior, ligo à análise gráfica. Reparem bem o que aqui está. Entre os 220 e os 38 dólares
epá, não há estrutura. Não há estrutura de apoio para a Binance, para o token BNB, para a Binance Coin. Obviamente que isto é uma zona reativa, é uma zona de suporte importante. Depois deste falling wedge, o target seria pelo menos uma zona intermédia, seria mais ou menos aqui a zona dos 220, pode até ser um bocadinho até a zona dos 185, mas isto aqui é um vazio. E quando há estes vazios, muito medo, porque as coisas podem de facto descambar rapidamente. E esta notícia que aqui está fala nessa zona dos $220. Portanto, se tivermos uma queda aqui, a coisa pode desequilibrar-se rapidamente e podemos ter aqui um efeito, um crash muito grande na Binance Coin, que seguramente irá afetar todo o espaço das criptomoedas, porque a Binance Coin já é uma moeda com um market cap muito significativo. Gary Gensler da SEC diz que Bitcoin e Ethereum não são valores mobiliários, num vídeo recentemente publicado. Recentemente surgiu. Portanto, o vídeo é de 2018, vamos ser corretos, é de 2018 e vem na sequência daquilo que eu já vos tinha mostrado no episódio anterior. Vamos ouvir aqui o Sr. Gary Gensler rapidamente em 12 segundos. Over 70% of the crypto market is Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash. Why did I name those four? They're not securities. Portanto, não são securities. Ele fala em Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, e cerca de 70% do mercado na altura era constituído por estes ativos e que não eram securities. E seria muito interessante, mas mesmo muito interessante, haver um debate entre o Gary Gensler de 2018 e o Gary Gensler de 2023, porque a hipocrisia é tanta, a incoerência é tanta no seu discurso e a mudança foi tão radical que há aqui coisas coisas de bastidores que só podem justificar esta mudança de discurso aqui do Sr. Gary Gensler. Também dizer que eu acho estranho o facto de Ethereum não estar envolvido nesta acusação por parte da SEC. Acho sinceramente muito estranho. Depois de tudo aquilo que foi dito, eu sinceramente estava à espera que Ethereum estivesse já nas primeiras páginas dos jornais a dizer que a SEC considerava Ethereum uma security. Eu sei que houve aquela barraca toda no Senado e que o Gary Gensler meteu os pés pelas mãos e gaguejava e não sabia bem o que havia de dizer quando foi questionado diretamente se Ethereum era uma security, peço desculpa, e ele dizia portanto ele não sabia responder àquilo. Mas eu acho que há outro motivo, ou melhor, eu acho que há dois cenários aqui. Ou a SEC está a preparar algo específico para Ethereum, como já fez com o Ripple, ou então Ethereum já está envolvido com grandes players, nomeadamente esta notícia que aqui vos trouxe. Fidelity e BlackRock estão silenciosamente a preparar o terreno para a próxima corrida de preços de Bitcoin e Ethereum, ou seja, já estão a preparar-se, já estão a investir em Bitcoin e Ethereum, certo? Ou isto significa que provavelmente os players são tão grandes, as influências são tão grandes que eles dizem, pá, tu brinca lá com isso das altcoins, mas deixa lá estar Ethereum à vontade, porque isto aqui já envolve grandes capitais e muitos dos nossos amigos, certo? Portanto, isto é apenas uma teoria que vale o que vale, mas este jogo de interesses, estas movimentações de bastidores existem em todo lado, portanto não seria de espantar que algo deste género estivesse a acontecer, porque estamos a falar de grandes players de Fidelity. BlackRock é apenas a maior gestora do mundo a nível de ativos. Guerra contra criptomoedas vai custar eleição aos democratas, prevê este senhor que é um dos manos, o Tyler Winklevoss, que é da corretora de criptomoedas Gemini, diz que isto pode custar efetivamente a eleição aos democratas. E nós já sabemos que a fratura existe, que está claramente muito vincada entre os republicanos pró-cripto e democratas contra as cripto. Obviamente estamos a fazer uma ideia generalista, porque obviamente há democratas pró-cripto e também republicanos contra as criptomoedas, mas isto é um ponto essencial e para mim crítico. E porquê é que eu acho e porquê é que eu digo que isto é apenas uma fase? Porque as eleições vão ocorrer em 2024 e os democratas e os republicanos estão claramente taco a taco. Tem sido assim desde estas disputas entre o Trump e tudo o que aconteceu no passado. Não quero aqui agora falar sobre isso, mas há aqui claramente uma disputa que as coisas estão equilibradas. E até que ponto é que vocês acham que em 2021 surgiu um relatório em que 46 milhões de americanos, cerca de 13,7%, detinha criptomoedas? Reparem bem a quantidade de votos que aqui estão. Numa notícia mais recente, aqui já é de 2023, uma pesquisa nacional de fevereiro de 2023,
apontava numa sondagem de cerca de em 2000 entrevistados que cerca de 20% dos americanos detêm criptomoedas. 20% dos americanos são cerca de 50 milhões de pessoas, 50 milhões de votos. Sinceramente, acham que republicanos ou democratas vão querer desperdiçar tanto voto assim? Porque há muita gente que está a defender as criptomoedas e está chateada com esta situação, porque isto afeta a liberdade das pessoas. As pessoas estão a dizer, mas por que raio é que eu não posso investir no que quero, quando quero e o dinheiro que quero? Mas porquê é que vocês têm que dizer que eu não posso investir nisto ou naquilo ou naquele outro? Não é o vosso direito, é a Constituição, é a minha liberdade. Eu sei que vocês têm o interesse de proteger o consumidor, mas caramba, FTX caiu, BlockFi caiu, Celsius caiu, uma série de plataformas caíram e não me protegeram, não me avisaram. Portanto, deixem-me em paz, deixem-me em paz. Que é aquilo que muita gente pensa, nomeadamente os americanos, e vão vingar-se no voto. E isto acho que vai afetar toda a narrativa das criptomoedas e toda a regulação das criptomoedas. Pode não ser já, mas nós estamos, obviamente, agora em junho, mas lá mais para o final do ano, se calhar podemos começar a ver novos ventos a surgirem nos Estados Unidos, tal como aconteceu noutros países, meus amigos, ok? Aliás, os republicanos estão zangados que neste momento já querem correr com o Gary Gensler. Portanto, vão apresentar eles chamam lei de estabilização da SEC para demitir o Sr. Gary Gensler. Portanto, isto foi dito pelo deputado americano Warren Davidson. Atenção, é pró-criptomoedas, é republicano. Ele diz que o mercado dos capitais dos Estados Unidos devem ser protegidos de um presidente tirânico, incluindo o atual. É por isso que estou a apresentar uma legislação para corrigir o abuso de poder contínuo e garantir proteção que seja do interesse dos mercados nos próximos anos. É hora de uma reforma real e de demitir Gary Gensler como presidente da SEC. Portanto, de acordo com a Fox News, o projeto prevê afastar o Gary Gensler do cargo e redistribuir o poder entre o presidente da SEC e os seus comissários. E isto é importante e até acho que é muito mais democrata, porque há comissários dentro da própria SEC que não se identificam com este discurso e com esta política do Sr. Gensler. Portanto, tem uma abordagem até claramente pró-cripto e, obviamente, devem estar incomodados com esta situação. Também adicionar um sexto comissário à agência que vai impedir que qualquer partido detenha a maioria na comissão e criaria assim um cargo de diretor executivo. Ou seja, libertavam poucas influências partidárias disto tudo e dava, se calhar, alguma democraticidade aqui a toda esta gestão que está a ser feita por parte da SEC, porque quantos mais estiverem lá, sinceramente eu acho que é melhor e não vai apenas por uma cabeça, porque basta ter um senhor como este e temos o caldo entornado. Arthur Hayes diz estar à procura está a fazer uma lista para compra de criptomoedas, está a adorar esta queda das criptomoedas, portanto é alguém que já nisto há muito tempo, e os mercados de risco estão no limite por causa do reabastecimento das contas de tesouro dos Estados Unidos, ou seja, a subida do teto da dívida. E no final do verão o mercado vai passar já passou por isso e vai entrar numa onda de impressão de dinheiro, e obviamente impressão de dinheiro significa aumento de liquidez, e aumento de liquidez significa normalmente valorização dos mercados. Portanto, ele apenas acha que é uma fase transitória, mas se calhar uma oportunidade, e então ele diz que já está a fazer a sua listinha de compras. E na sequência do que eu disse há pouco, que os ciclos, que as coisas mudam rapidamente, e vocês todos se lembram quantas vezes a Índia não baniu, não voltou a integrar, voltou a integrar as criptomoedas. A China a mesma coisa. Lembram-se do crash que houve até ao nível da mineração, que claramente houve uma queda ali da hash rate, e neste momento a hash rate está em máximos históricos e a China está em máximos históricos ao nível de mineração, e está tudo normal como era antes. O governo chinês agora autoriza uma emissão do primeiro título tokenizado em Ethereum. É verdade. A BOCI, vamos chamar assim, Bank of China International, emitiu com sucesso cerca de 200 milhões de notas estruturadas totalmente digitais, tornando-se a primeira instituição financeira chinesa a emitir um título tokenizado em Hong Kong. Esta transação representa o primeiro produto deste tipo na Ásia-Pacífico, constituído sob a legislação de Hong Kong e Suíça e tokenizado na blockchain Ethereum, no Layer 1 de Ethereum. Até as taxas são mais caras, caramba. Introduzindo com sucesso títulos regulamentados numa blockchain pública. Em primeiro lugar, dizer que Ethereum claramente vista como um parceiro ideal para
Estamos apenas a falar do Banco Internacional Chinês, ok? Apenas o Banco Internacional Chinês. Brutal. E também dizer que Hong Kong está claramente a afirmar-se no panorama mundial para ser um hub, a hub principal das criptomoedas, dentro, digamos assim, do braço armado chinês. Portanto, as coisas mudam muito rapidamente. O que é verdade hoje, amanhã é mentira, já dizia o presidente do Vítor Guimarães, presidente da Pimenta Machado. Portanto, as coisas mudam muito rapidamente e tranquilidade sobre aquilo que está a acontecer. Até porque, reparem bem, o legislador de Hong Kong está a convidar a Coinbase a inscrever-se lá naquela região para operar em Hong Kong na sequência desta repressão de SEC. Ou seja, estão a ver este ataque claramente como uma oportunidade e a tentar trazer Coinbase, se calhar Binance e outras para Hong Kong, e é por causa disso que alguns americanos já estão a perceber o que está a acontecer e estão preocupados e veem claramente os Estados Unidos a perder. Não, isto já aqui mostramos um gráfico que mostra claramente os Estados Unidos estão a ficar para trás neste domínio das criptomoedas e, repito novamente, é uma tecnologia disruptiva. E aqui está o tweet aqui do Sr. Johnny, que é um dos legisladores americanos não, de Hong Kong. Por meio deste modo ofereço um convite para dar as boas-vindas a todos os operadores globais de negociação de ativos virtuais, incluindo a Coinbase. Portanto, venham para cá, malta, venham para cá. O dilúvio de $1 trilhão de dívida do Tesouro ameaça a calma do mercado. Vamos agora mudar de página. Eu sei que, e aqui já vos disse, que eu acredito imenso nas criptomoedas e acho que nós já podemos até ter atingido um fundo em Bitcoin. Mas que é verdade que esta subida do teto da dívida cria uma pressão muito acrescida em todos os mercados, porque vai ser feito tudo para estas T-bills que vão ser criadas pelos americanos, esta venda de dívida, ser atraente para os investidores. E para isso, obviamente que os juros vão ser interessantes, mas os mercados tradicionais e o mercado das criptomoedas não podem estar num sentimento muito bullish para isto vingar. Acho muito difícil as pessoas quererem comprar dívida americana, até porque se calhar agora uma certa emoção nisto tudo, nomeadamente no setor das criptomoedas. Mas se o mercado não estiver bom, obviamente que as pessoas vão proteger-se na dívida americana, que até agora, obviamente, têm pago os juros que oferecem. Portanto, nós podemos ter um evento de queda nos próximos tempos e devemos estar preparados para isso, e não vai ser surpresa, ok? Porém, e está sempre um mas, saiu hoje ou recentemente um relatório que chama-se US T-Bake Statement, que mostra que o aumento do teto da dívida, por norma, com o tempo, depois leva a um aumento de liquidez no mercado. Aquilo que o Arthur Hayes disse há pouco, que no final do verão queria haver um aumento de liquidez. Reparem bem neste gráfico. Aqui o que nós podemos ver a preto são as T-bills, certo? O aumento de T-bills. E também a Global Liquidity, portanto a liquidez global. O que é que nós podemos ver? Quando nós temos estes picos, o que é que acontece? Acontece, por norma, um aumento de liquidez a nível global. E, meus amigos, portanto, podemos ter assistir a isso exatamente nos próximos meses. Portanto, vamos lá ver se isto não vai bater certo, e aquilo que toda a gente está a dizer que vai ser muito mau para os mercados pode ser apenas uma fase momentânea e depois levar então a uma subida dos mercados. Também dizer que esta semana vai ser uma semana muito importante, vai ser uma semana com notícias relevantes para os mercados. Portanto, dia 13, que é hoje, temos uma audiência da Binance, temos a audiência do Congresso sobre a regulamentação das criptomoedas, temos a libertação dos documentos Hinman no caso Ripple, atenção a isto, muita atenção a isto. O prazo para a SEC responder ao tribunal sobre os pedidos anteriores da Coinbase para esclarecimento de regras também é hoje. Divulgação dos dados do CPI também americanos, também é hoje. Amanhã, hoje é dia 13, não é certo? Amanhã temos então as novidades sobre a subida das taxas de juros, ou não, ou descida, por parte do Fed, e neste momento os mercados estão a apontar para uma estabilização, ou seja, que não vai haver subida nenhuma, que as coisas vão ficar assim. Mais uma vez, parênteses, lembro que sempre que houve uma inversão, ok, ao nível da descida das taxas de juros, a seguir vem uma recessão e as coisas não são efetivamente boas para a economia real, apesar dos mercados normalmente anteciparem em cerca de 6, 9, 12 meses este tipo de cenários. Também dizer o quê? Exatamente, que na Alemanha as coisas estão um bocadinho melhores. Aqui o Rui Andrade publicou no seu tweet que houve uma redução de 7.2 para 6.1 ao nível da inflação, certo? Portanto, são boas notícias. E vamos também agora falar que em Portugal está a surgir uma corretora autorizada.
pelo Banco de Portugal. Chama-se Mercado do Bitcoin, a antiga criptoloja. Portanto, isto não é publicidade, é apenas notícia. E então Portugal neste momento passa a ter uma plataforma devidamente autorizada, registada pelo Banco de Portugal. Está aqui a imagem Mercado Bitcoin. Ok? Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio 2. É subscrever, é colocar um gosto, é comentar e vamos em frente. Beijinhos e abraços e até uma próxima.